Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Com a graça do nosso Deus. É bom estar de novo falando um pouquinho sobre a palavra de Deus com vocês, mesmo que distante, né? Pela internet, mas é o que temos no momento, então a gente precisa aproveitar, né? Essas oportunidades que a gente tem. Como eu coloquei lá no grupo, hoje a gente vai falar sobre o cristão e a maldade. O texto básico fica em Provérbios 6, de 12 a 19. Vou fazer a leitura, tá? Provérbios 6, de 12 a 19. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, isso, irmãos, falando sobre a maldade, isso está na palavra de Deus, né? Então, desde que o mundo é mundo, desde antigamente, sempre existiu a maldade, né? E a gente sabe disso, é só ler a palavra de Deus que a gente vai ver que desde Gênesis, né, bem lá no início, nós temos a maldade reinando na face da terra, infelizmente, né? Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. É o que a gente vai ver um pouquinho agora no estudo dessa lição. Vamos lá, o cristão e a maldade. No mundo atual, a maldade impera. Todo dia tomamos conhecimento de atos de maldade praticados pelo ser humano contra o seu semelhante. É só a gente ligar o noticiário, ver o jornal, de manhã, de tarde, de noite, que as notícias, a maioria delas são o quê? Sobre maldade, sobre o rancor no coração do homem, né? A falta de respeito com o próximo, com o semelhante, as pessoas não se colocam mais no lugar do outro, não tem mais o amor, né? Aquela essência do amor pela vida do outro. Então, realmente, a maldade impera atualmente no mundo que a gente vive, né? Isso já há muito tempo, né? Do ponto de vista teológico, a maldade é consequência do pecado, arraigado no coração humano devido à queda. O pendor para o mal escraviza e leva o indivíduo a cometer toda sorte de impiedades. Então, irmãos, o pecado ele já está entranhado no nosso sangue. Nós já nascemos pecadores, né? Então, isso é automático. Só que cabe a nós fazermos escolhas, né? Obedecer a palavra de Deus para que a gente possa fazer a vontade dele e não ter a maldade como um costume, uma rotina, né? Ser uma coisa abominável na nossa vida. Tudo bem, a gente tem pecado nas nossas veias, né? A gente nasce com ele, mas a gente precisa frear isso. A gente precisa ter amor ao próximo, né? Amar mais, né? Descansar no Senhor para poder o amor imperar, né? Ele abranger todos nós e assim a gente ter uma vida melhor. É somente através da experiência da graça que há em Cristo que o homem pode se libertar do pecado e subjugar o mal que jaz em seu coração. Para dominar os impulsos da maldade, é preciso viver sob a direção do Espírito. Olha só. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque não façais o que porventura seja do vosso querer, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso está lá em Gálatas 5, de 16 a 27. Então, é exatamente isso. A gente precisa andar no Espírito para que a gente não satisfaça a vontade da carne, né? A carne quer que a gente faça uma coisa, mas o Espírito de paz, de sabedoria, o Espírito Santo de Deus tem que nos abranger de tal forma que a gente se desvie desse caminho da maldade, né? Que a gente pense em coisas boas, a gente faça coisas boas, né? Para que nós tenhamos a vitória do Espírito sobre a carne, né? Porque aqui fala, ó, porque a carne milita contra o Espírito
e o espírito contra a carne. Então é uma guerra constante do espírito contra a carne, carne contra espírito. Então nós precisamos vencer essa batalha, né? Ainda que nem sempre se traduza em atos de violência física, muitas vezes a maldade está presente até no coração dos crentes. Olha isso, irmãos. Pensamentos e palavras maliciosas muitas vezes se verificam entre os membros da família da fé. Porém, isso é inadmissível, né? Não é aceitável de forma alguma que um cristão ou uma pessoa que se diga cristão, né, que está na igreja, que pelo menos expõe isso para as pessoas, pense e faça e realize maldades, né? Não só, aqui fala, não somente violência física, mas a maldade está na violência. Eu nunca matei, né? Eu nunca estuprei, eu nunca violentei ninguém, eu não faço maldade física com ninguém, mas a maldade, irmãos, muitas vezes está aqui no coração, está aqui na nossa mente. Então, essa maldade é a pior, porque ela corrói por dentro, ela consome a gente por dentro, né? Então, nós precisamos fugir disso. Então, é o espírito contra a carne, todo o tempo. Por isso que nós precisamos estar vigiando, estar sempre em intimidade com o Pai, né? Obedecendo a palavra de Deus, para que a gente possa todos os dias vencer essa batalha de espírito contra a carne. Vocês lembram? Essa é fácil, essa pergunta é fácil. Qual é o primeiro caso de maldade relatado na Bíblia depois da queda de Adão e Eva? Pensa aí rapidinho. Vou ler um texto aqui que vai dar essa resposta. Lembram, né? Vocês estão pensando o mesmo que eu? Acho que sim. Vamos lá. Ó, em Gênesis 4, de 6 a 8. Gênesis 4, de 6 a 8. Abel, por sua vez... Não, peraí. 4, de 6 a 8. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, Caim contra Abel. Eles eram o quê? Irmãos. Irmãos de sangue, né? E Caim ali chama seu irmão para ir para o campo, porque ele já premeditava o quê? A morte dele. Então, desde lá atrás, muitos e muitos anos atrás, já existia maldade. Por quê? Porque o pecado entrou no coração de Adão e de Eva, e isso foi, né, se repetindo por gerações e gerações, até chegar aqui na gente, infelizmente, né? Então, desde lá de trás, a gente sabe que a maldade impera. A maldade está corrompendo o homem. E nós precisamos vencer isso, irmãos. Precisamos estar em comunhão com Deus para que a gente possa vencer em todo tempo, né? O espírito vencer a carne. Ponto 1 fala assim, ó: a maldade presente no mundo é contagiosa. Ai, que medo, né? Ela contagia a maldade, ó. Desde que o pecado entrou no mundo, com a queda de nossos primeiros pais, o coração humano tornou-se propenso a praticar todo tipo de maldade. Aqui fala todo. Então, é maldade física, é maldade de pensar, é de desejar, né? Então, precisamos ficar atentos. Lamentavelmente, a maldade que brota de corações corrompidos contagia o mundo. Por isso, devemos tomar todo o cuidado. Primeiramente, devemos tomar cuidado para que não sejamos vítimas dos malfeitores. É seguro manter distância do homem de Belial. Vocês sabem o que significa essa frase, um homem de Belial? Olha, segundo o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, essa expressão provavelmente indica uma pessoa vil, um homem vil, né? E sem valor, dotado de um elemento de malevolência ativa. Então, esse homem de Belial é como se falasse assim, foge daquele homem, daquele malfeitor, foge daquele assassino, foge daquele sequestrador, foge daquele estuprador, né? É como se falasse assim, um homem de Belial é um homem que indica ser um homem vil, um homem sem valor, um homem que maquina realmente a maldade. Então,
a gente precisa, para se manter seguros, afastados dos malfeitores. No Salmo 119, 115, o salmista declara: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Então, no Salmo 119, 115, ele fala: apartai-vos de mim, malfeitores. Porque o quê? Eu quero o quê? Guardar os mandamentos do meu Deus. Então, se a gente estiver guardando os mandamentos de Deus e afastados desses homens de Belial, desses malfeitores, nós vamos ter uma vida mais tranquila na presença do Senhor Jesus. Devemos tomar cuidado com a maldade, também porque ela pode influenciar. Isso é muito perigoso. Quem convive com malfeitores corre o risco de aprender com eles a praticar a maldade. O Salmo 1 fala sobre a bem-aventurança do justo, adverte quanto a esse perigo. Vocês conhecem o Salmo 1, né? Se não conhece, pega lá a Bíblia, Salmo 1, fala bem claramente sobre isso, né? Quem anda no caminho dos ímpios corre o risco de se deter. E quem se detém corre o risco de se assentar com eles. Então, se você anda no meio de pessoas que maquinam o mal, que fazem o mal, que planejam o mal, que tem tendência ao mal, se você convive com ele diariamente, né, senta na roda dos escarnecedores ali, você vai acabar achando que aquilo é normal e daqui a pouco você vai estar fazendo as mesmas coisas, né? Então, para a gente evitar tudo isso, a gente tem que fugir dessa rotina, tem que fugir dessas pessoas, para que a gente possa saber fazer as nossas escolhas, pensar com o coração, com o espírito, para que a gente não venha pecar, não venha fazer a maldade, né? Porque, infelizmente, ela brota no nosso coração, né? Que tem versículo que fala: esse mal que eu não quero fazer, esse vou lá e eu faço. Então, é tão como se fosse natural para a gente fazer o pecado, fazer a maldade, né? Então, a gente precisa o quê? Se afastar, estar ligado no Senhor, estar perseverando na palavra de Deus, para que a gente possa ter distância dessas coisas malditas, né? A palavra de Deus deixa claro isso. A maldade presente no mundo tem um efeito contagioso sobre as pessoas, né? Ela contagia, como se fosse esse vírus aí, né? O vírus, se você tá junto com outra pessoa que tem e não se protege, você vai se contaminar. A maldade é a mesma coisa. Se você anda com pessoas que planejam maldade, está junto delas, você vai acabar correndo o risco de estar praticando as mesmas coisas. Ah, mas é normal, vamos fazer também, né? O pecado é uma coisa assim, é uma coisa que você, quando você vê, você já está fazendo. Então, é tão, assim, impulsionado, né? Tão, assim, não sei nem que palavra usar. Não é automático porque você faz escolhas, mas, assim, é tão... pelo fato de você estar com a outra pessoa e achar que aquilo é normal, é tão natural você acabar fazendo também. Então, a gente precisa evitar, se afastar desse tipo de pessoas. Como já foi mencionado, é somente através da nova vida em Cristo e o viver no Espírito que o homem consegue resistir às obras mais da carne. Então, temos que estar, irmãos, no Espírito, né? Para a gente poder conseguir resistir a tudo isso que é abominado por Deus, né? O ponto 2 fala o seguinte: os efeitos da maldade são dolorosos, tanto para as vítimas quanto para os autores. A maldade é destrutiva, ela destrói sonhos, destrói a alegria, destrói a felicidade. Todos quantos já foram vítimas de algum tipo de maldade sabem quão doloroso é isso. A gente vê, né, nas reportagens, nos noticiários. Tanto estraga a vida da pessoa que fez, que é o autor, como estraga a vida da pessoa que foi vitimada, né? Da família da pessoa que foi vitimada. Muitos casos aí as pessoas não têm mais alegria de viver, né? Por causa de uma série de maldades que são feitas. Então, destrói realmente, né? Entretanto, a Bíblia assegura que a maldade que tanto destrói será também destruída, juntamente com seus agentes. Mais cedo ou mais tarde, isso acontecerá. Descrevendo o homem que pratica a maldade, o texto declara: a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Quem anda somente fazendo mal, acabará sendo apanhado pela sua própria maldade. Então, quem anda fazendo só o mal, só o mal, só o mal, ela vai acabar o quê? Sendo engolida pela sua própria maldade, né? Ele vai ser apanhado de surpresa pela sua própria maldade, né?
É igual a pessoa que mente. A pessoa que mente. Quando ela vê, quando ela percebe, é de tanto ela mentir, né? E estragar tudo aquilo que é verdadeiro, ela acaba sendo uma mentira, né? Para poder você sustentar uma, você tem que manter outra, você tem que fazer outra mentira. Então, quando a gente se acaba fazendo aquilo, a gente acaba vivendo aquilo que a gente está fazendo. Então, temos que tomar muito cuidado com o que a gente está praticando, né? Temos que saber fazer as nossas escolhas. Escrevendo aos Gálatas, Paulo afirma que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, irmãos, é o que fala bem claro, né? O que o homem planta, ele vai colher. Se ele está semeando, né, semente de discórdia, de coisas ruins, da maldade, ele vai colher frutos negativos também, né? Ele fala assim, Deus é injusto, Deus castigou o fulano por causa daquilo que ele fez no passado. Não, Deus não castiga, né? Você está obtendo as consequências de uma escolha que você fez. Então, você está semeando, cuidado com o que você está semeando, porque você vai colher os frutos disso, né? Nós precisamos ficar atentos a isso. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, a gente precisa saber o que a gente escolhe, né? Se a gente escolhe coisas boas, nós vamos ter coisas boas para desfrutar lá na frente. Agora, se a gente faz escolhas erradas, escolhe coisas erradas para a nossa vida, a gente vai colher dor, tristeza, né? Lá na frente, porque por causa das escolhas que a gente está fazendo. Paulo afirma que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Além de enganar os outros, ele acaba sendo enganado por ele mesmo. Porque, como eu falei, acaba se fazendo uma coisa que ele pratica, né? Ele vai se ver tão envolvido naquilo, naquele pecado, naquela desgraça toda, que quando ele vê, ele já é aquilo. Ele é aquele pecado que ele se tornou, né? Ainda que o malfeitor escape por algum tempo, com certeza não escapará do juízo de Deus. Às vezes eu já me peguei pensando assim, mas fulano faz tanta coisa errada, né? E tem uma vida boa, tem um emprego bom, tem uma família, tem carro, tem casa própria, né? Como assim, né? A pessoa tão má. Mas, irmãos, a gente sabe que lá na frente ele vai colher aquilo que ele está plantando, né? Então, ainda que o malfeitor escape por algum tempo, né? Tem um tempo para isso, com certeza não escapará do juízo de Deus. Então, aquele julgamento lá, aquele juízo lá, no final das contas, que ninguém vai escapar dele, né? Com certeza, ali ele vai pagar por tudo que ele cometeu, né? Às vezes a gente vê no noticiário esses políticos, então, que estão sendo, né, descobrindo tantas coisas deles. Por exemplo, vou citar o ex-governador Sérgio Cabral. Por um tempo, ele roubou, né? Ele usufruiu de dinheiro que não era dele, né? Que era nosso, era da população, era para um serviço de saúde, de segurança pública, de transporte. E ele, por um período de tempo, enquanto ele estava na gestão, ele usufruiu de algumas coisas. Ele viajava, ele comprava joias caríssimas para a esposa, tinha iate, tinha carros, ele usufruiu de muita coisa. Mas agora ele está colhendo o quê? O que ele plantou lá atrás, né? Ele está preso e por mais de 300 anos, se ele vivesse 300 anos, ele ia ficar na cadeia, mas a gente sabe que não é bem assim. Por bom comportamento, a pessoa acaba, né, pagando a sua pena em casa, ou até sendo solto mesmo, né? Mas assim, a pessoa vai pagar com certeza por aquilo que ela está fazendo. Então, se a maldade impera no seu coração, pode ter certeza que um dia você vai pagar por tudo aquilo que você está fazendo. No Salmo 37:9, o salmista declara que os malfeitores serão exterminados. Exterminado é aniquilado mesmo, né? Vão sumir. Por quê? Por causa das maldades cometidas, né? Então, no juízo final, aquilo tudo vai acabar.
se você fez, se você deixou de fazer. Você vai prestar conta de tudo aquilo, né? Então, precisamos ficar atentos a isso. E no ponto 3, fala, Deus abomina a maldade. O texto de Provérbios 6, de 16 a 19, que foi o que a gente leu, que é o texto básico, é uma advertência contra a maldade. Ele fala assim, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Então, ele cita 7 coisas. As 6 primeiras, aborrece o coração de Deus. Mas a 7ª, a sua alma abomina. Então, vamos lá, ó. Olhos altivos é a primeira, língua mentirosa é a segunda, mãos que derramam sangue é a terceira, que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos é a quarta, pés que se apressam a correr para o mal, 5, 6, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, que é a que ele abomina, a alma abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. Olha que triste, né? Dentro da família, dentro da igreja, aquele que semeia contenda entre irmãos, faz intriga entre irmãos, isso a alma realmente abomina, né? O Senhor não tolera, né? Então, se você está predisposto a seminar, né, contendas entre irmãos, pense, repense, analise e mude a sua forma de pensar, mude o seu jeito, ore, confie no Senhor, né? Porque a gente precisa confiar no Senhor, precisa ter fé, precisa pedir a Deus sabedoria para que Ele tire todas as coisas ruins de pensamentos que vêm na nossa cabeça, né? Que quando a gente vê, a gente já pensou. Então a gente tem que orar mais, irmãos. Estar no Espírito é exatamente isso, para a gente conseguir fugir desses malfeitores e dessas tentações que vêm às nossas cabeças. De forma enfática, o sábio apresenta a reprovação divina à maldade humana. Então Deus reprova, né? Ele é muito enfático em falar que ele reprova, né, tudo aquilo que é sobre maldade humana. Então contenda, violência, tudo que é maldade é abominável. O texto de Gênesis 6, a gente verifica o quanto Deus abomina a maldade, né? E diz o versículo assim, ó, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, nessa história tão conhecida, né, de Noé, a gente vê o que Deus realmente estava assim, se pudesse falar, né, com a palavra popular de hoje, de saco cheio. Não aguento mais, então vou acabar com todo mundo. Salvou o quê? A família de Noé, os animais, e destruiu tudo, né? Então, assim, ele resolveu dar cabo de toda a carne, porque aquilo já estava o irritando, ele estava sendo magoado demais, né? Era muita maldade que aquele povo estava fazendo, e ele decidiu dar cabo de tudo aquilo para exterminar tudo aquilo que era horrível, né? Maldoso. E ele assim o fez. A maldade que impera no mundo é uma afronta a Deus. Vivemos dias difíceis, pois assistimos à multiplicação da maldade. A gente vê isso proliferando cada vez mais. Porém, devemos ter a certeza de que Deus não assiste passivamente ao aparente triunfo do mal sobre o bem. Deus não está assistindo lá e aplaudindo lá o mal, né, acontecendo, as desgraças acontecendo, né? Ele não aceita isso. Ele não fica de boa assistindo tudo isso passivamente, né? Chegará o momento em que a sua poderosa mão agirá para eliminar toda a maldade e fazer o bem triunfar, né? A gente não vê a hora disso acontecer, da maldade cessar, de o bem triunfar, só vemos coisas boas, amor, paz. Isso nós sabemos que só lá no céu a gente vai ter, né, irmãos? Então, enquanto isso, nós precisamos o quê? Perseverar no Senhor, confiar no Senhor, estar firmes no Senhor e na palavra dele, para que a gente possa fugir dos malfeitores e não praticar a maldade que impera no nosso sangue, né? Está entranhado em nós. Então, precisamos estar sempre debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade dele, sendo mais obedientes, fazendo mais a vontade dele, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, com menos maldade, né? Cuidado com a maldade. Consideremos a recomendação bíblica.
Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então é isso que a gente precisa, né? Do genuíno leite espiritual. Tá difícil, tá complicado? Vamos buscar abrigo na palavra do Senhor, né? Não é porque ela é antiga, ela foi escrita há milhões de anos atrás, que ela não é atual. Ela é muito atual, irmãos. Ela é muito atual. Ela fala muito sobre os problemas de antigamente e sobre os problemas de hoje, que não são tão diferentes assim. A gente vê aí pela maldade, né? Uma coisa que acontecia antigamente continua acontecendo, até piorando mais cada dia que passa, né? A gente vê um noticiário e fala assim, nossa, nunca esperei ouvir uma notícia dessa, né? Não esperava isso acontecer, né? O que mais falta acontecer para acabar o mundo, né? A gente fica se perguntando em todo o tempo, porque a maldade está imperando no mundo, infelizmente, né? Para a gente pensar, para concluir, tem uma frase de Voltaire que fala assim, ó: existem duas coisas igualmente terríveis: uma faca nas mãos de um louco e uma grande inteligência na cabeça de um malvado. Então, irmãos, um malvado inteligente, cuidado, né? Ele maquina as coisas mais bizarras, mais absurdas. Então, a inteligência na cabeça de uma pessoa má é muito perigoso, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos colocar o nosso coração, né, disposto a fazer a palavra, a trabalhar mais a palavra de Deus, né, a praticar mais a palavra de Deus, para que a gente possa o quê? Ter descanso no Senhor, ter paz interior, né? Mesmo sabendo, a gente está no mundo, a gente acaba sabendo das notícias, mesmo que a gente não ligue a televisão. Tem dia que a gente está tão mal que a gente fala assim, nem quero ver no jornal hoje, porque, né, tanta coisa ruim. Mas a gente acaba sabendo por pessoas, né, por outras formas, acaba chegando até a gente, né? Conversando com um amigo, você viu aquilo que aconteceu não sei aonde? A gente acaba sabendo. Isso vai chegar até nós. Então, para que isso não doa tanto no nosso coração e que a gente tenha os livramentos do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa família, nós precisamos o quê? Tá entranhados na palavra de Deus, mergulharmos na palavra de Deus, buscarmos mais o Senhor Jesus, para que o Espírito Santo nos dê toda a sabedoria, todo o discernimento do que é certo, do que está errado, fugir dessas pessoas ruins, fugir das tentações, porque o pecado está aí tentando nos agarrar de qualquer forma. Então nós precisamos, irmãos, estar inteiramente ligados na palavra do Senhor, ter uma vida mais de intimidade com Ele, de mais conversa com o Pai, né, com mais amizade, com mais intimidade, para que a gente possa conseguir se afastar de tudo aquilo que é mal, que o Senhor abomina. Amém? Vamos orar então? Paizinho querido, queremos te agradecer por mais um estudo de uma lição. Obrigado, ó Deus, porque nós somos escolhidos teus. Obrigado porque a tua palavra é fiel para conosco. Nós confiamos nela, nós nos espelhamos nela, queremos obedecê-la a cada dia, ó Deus. Nos dê sabedoria, entendimento, que nós possamos fugir, Senhor, em todo o tempo daquelas coisas más, dos malfeitores. Guarda a nossa casa, ó Deus, guarda a nossa família, que os nossos pensamentos, Senhor, possam vir pensamentos de paz, pensamentos leves, sem maquinar o mal, sem querer ou desejar a maldade, ó Deus, que isso possa permanecer em nós, o Espírito Santo possa falar conosco o tempo todo, mesmo quando estamos dormindo, Senhor. Nós sabemos que Tu nos guarda em todo o tempo e nós queremos, Senhor, praticar apenas aquilo que Te agrada e não praticarmos a maldade. Precisamos, ó Pai, de mais amor neste mundo, precisamos de mais amor em nossos corações, que possa começar em mim esse amor, que possa começar em mim o desejo de estar fazendo a Tua vontade, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, sempre melhorando, para que nós possamos Te agradar dia a dia. Obrigado pela Tua mão de poder, obrigado pela nossa classe, esteja sempre conosco, como tem feito até aqui, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, queridos, por mais um estudo, por estarmos juntos, mesmo que através da telinha. Um beijo, fiquem com Deus, um excelente domingo para todos e a gente se vê em breve. Um beijo!